Fala, meu povo, tudo bem com vocês? O tema da semana é esse aqui, ó. É bem grandão, então muito cuidado. O elevado número de crianças e de adolescentes desaparecidos no Brasil do século XXI, ok? Então vamos tratar na aula de hoje sobre desaparecimento. Mas atenção, hein? Estou falando sobre desaparecimento de crianças e de adolescentes, beleza? Esse destaque para crianças e adolescentes é muito importante. Por quê? Porque eu falo de um público vulnerável. Óbvio que qualquer desaparecimento atordoa a família da pessoa desaparecida, não é? Mas quando se trata de um público mais vulnerável, como a criança e como o adolescente, nós temos, portanto, aí uma dor maior, um desespero maior, uma angústia maior. Afinal de contas, a criança e o adolescente não são capazes de lidarem por si só com os problemas, não é, que podem surgir nesse contexto do desaparecimento. Então, óbvio que há uma angústia maior da família quando a vítima do desaparecimento é uma criança ou um adolescente, beleza? Então esse é um aspecto importante logo de cara para esse tema. E aí, galera, eu preciso que você reitere ao longo de toda a sua argumentação que eu estou falando sobre um número que é elevado. Eu quero que você apresente no seu texto, no seu D1, no seu D2, na sua introdução, ok? O elemento temático elevado, alto, considerável, expressivo, ok? Porque esse elemento não está aí à toa. Eu quero que você entenda que todos os elementos temáticos que aparecem na sua proposta de redação precisam ser reiteradamente utilizados ao longo de toda a sua argumentação, seja pela repetição propriamente do termo, seja pelo sinônimo, ok? Esse é um tema, deixa eu voltar aqui para ele, esse é um tema que não apresenta, não é? Um elemento norteador forte do tipo os desafios para superar o desaparecimento. Não tem desafios, por exemplo, não é? Não tem os impactos do desaparecimento. Ou seja, a partir do momento que não existe um elemento forte, norteador, como desafios, como caminhos, como impactos, você pode ficar mais à vontade para dividir o seu D1 e o seu D2 da forma que você achar mais conveniente, ok? Trouxe para vocês aqui algumas possibilidades de divisão de D1 e D2. Lá no D1, você pode abordar as causas do desaparecimento. Então, esse desaparecimento de criança e de adolescente, muitas vezes, pode acontecer por conta do tráfico, por conta de problemas mentais, não é? Pelos quais passem a criança e o adolescente. Pode acontecer devido a conflito familiar, e aí, por uma suposta rebeldia, a criança e o adolescente saem de casa, se perdem, são raptados e não conseguem mais voltar. Então, no D1, você pode englobar as causas, ok? Que colaboram para esse elevado número de crianças e de adolescentes que estão desaparecidos hoje no Brasil. Lá no D2, você pode abordar quais são as consequências desse desaparecimento, na perspectiva daqueles que ficam. Então, uma família que vive o drama do desaparecimento de uma criança ou de um adolescente, certamente é uma família que vai ter como consequência o luto, a dor, medos, angústia, ok? Então, D1, você aborda as causas para esse elevado número de crianças e de adolescentes, desaparecidos no Brasil. E D2, você aborda as consequências. Aí você está pensando assim comigo, ó, eu posso abordar no meu D1 uma causa e no meu D2 outra causa, ou seja, não abordar a consequência? Pode. É uma possibilidade também você no D1 dizer que o alto número de crianças desaparecidas é decorrente do tráfico infantil, que é muito forte no Brasil. Então você argumenta isso daí. No D2, você pode dizer que muitas crianças desaparecem devido a conflitos familiares, que não deixam a criança viver em harmonia no lar familiar, no seio familiar. Você aborda, então, em cada desenvolvimento uma causa, ok? Para esse desaparecimento. É possível também. D1, causa 1, D2, causa 2. Assim como também é possível D1, consequência 1, D2, consequência 2. Fique à vontade, você pode dividir como você achar melhor, beleza? Mas você pode ainda problematizar a inoperância estatal no combate ao desaparecimento. Então eu não vejo, por exemplo, a larga escala
campanhas do governo federal no que tange ao combate do desaparecimento de crianças e de adolescentes no Brasil. A gente não vê isso, não é? Nós não vemos, por exemplo, uma fiscalização efetiva para evitar essas situações de desaparecimento. Seria um outro aspecto, então, importante que vocês podem abarcar em um dos desenvolvimentos. Assim como a mídia não promove debates constantes acerca disso. Então, muitas pessoas, de fato, ignoram essa realidade, que é uma realidade expressiva no território brasileiro. Então, você pode problematizar também a inoperância estatal em um desenvolvimento, não é? Então, o Estado é inoperante no combate ao desaparecimento de crianças no Brasil. E no D2, você pode abordar que a sociedade ignora essa realidade, já que ela é pouco debatida pela mídia, o que pode, então, provocar o aumento de casos de desaparecimento de crianças e adolescentes no Brasil. Beleza? Vamos lá, então, mergulhar um pouquinho no repertório. Para começar, eu trouxe um dado estatístico do Ministério Público do Estado de São Paulo. São Paulo é o estado que mais abriga, é o estado que mais representa, não é? Famílias enlutadas pelo desaparecimento de criança ou de algum adolescente. É o estado, então, com maior quantidade de crianças desaparecidas, de menores desaparecidos, ok? Olha para cá. No Brasil, são registrados cerca de 50 mil desaparecimentos, faltou o Szinho aqui, me desculpem, de crianças e de adolescentes por ano. Então, mais de 50 mil crianças e adolescentes desaparecem, ou pelo menos têm um registro de desaparecimento no Brasil. Só no estado de São Paulo, em 2018, foram registradas quase a metade das situações. 50 mil em um ano, a média é essa no Brasil, e só em São Paulo foram 24 mil em 2018. Foram 24.368 crianças ou adolescentes desaparecidos, ok? São dados, como disse, do Ministério Público do Estado de São Paulo. Desse total, 215 crianças desaparecidas eram de 0 a 7 anos de idade, ok? 1.035 eram crianças de 8 a 12 anos de idade e 7.255 eram crianças adolescentes, ok? Então você... crianças não, né? Eram adolescentes. Então você pode abordar, de repente, essa quantidade expressiva de crianças e de adolescentes desaparecidos do Brasil como um todo, de acordo com dados do Ministério Público do Estado de São Paulo. Cerca de 50 mil desaparecimentos por ano no Brasil. Vale a pena, então, você aproveitar esse repertório, de repente, para poder começar o seu texto, ok? Para poder começar a sua introdução. Então, na realidade brasileira, de acordo com dados do Ministério Público de São Paulo, cerca de 50 mil crianças e adolescentes desaparecem por ano no Brasil. Essa triste realidade é motivada por isso e acaba acarretando consequências como essa e essa na vida dos familiares. Nesse sentido, vem com a sua explicitação da tese, é importante buscar caminhos que mitiguem o desaparecimento ou o sumiço de menores no Brasil, já que as dores inerentes à família enlutada são imensuráveis. Pronto, aí você acaba a sua introdução fazendo uso de um repertório, organizando o seu projeto de texto e encerrando a sua introdução com a explicitação de uma tese por antecipação, ok? Vamos lá então para a alusão jurídica, que ela é muito importante. Olha para cá. Até 2019, gente, a família precisava esperar por 24 horas para poder recorrer à polícia, certo? Para poder dizer que uma criança ou que um adolescente da sua casa desapareceu. Então a família precisava buscar por 24 horas essa criança, não encontrando o paradeiro dela, aí sim ela precisava acionar a polícia, a autoridade, para poder então empreender uma busca mais profissional e mais eficiente. Hoje, desde 2019, isso não existe mais. Então é importante que você eleve essa informação no seu texto. Muitas pessoas não sabem dessa realidade. Muitas pessoas não sabem que diante do desaparecimento de alguém, a primeira coisa que se deve fazer é buscar autoridades competentes para começar a busca por essas pessoas. E não eu, meus amigos, meus familiares, sairmos por aí procurando alguém. Óbvio, não é? Que a polícia tem um aparato muito mais fácil para poder contactar outros policiais
outras autoridades em fronteiras estaduais, por exemplo, municipais, para poder então barrar a possibilidade do distanciamento maior dessa criança desaparecida, ok? Então a lei 13.812, promulgada no dia 16 de março de 2019, muda essa perspectiva, então, da denúncia de uma criança desaparecida. Para efeitos desta lei, considera-se pessoa desaparecida todo ser humano cujo paradeiro, claro, é desconhecido, não importando a causa do seu desaparecimento, até que sua recuperação e identificação tenham sido confirmadas por vias físicas ou científicas. A busca e a localização de pessoas desaparecidas são consideradas prioridades com caráter de urgência pelo poder público, ou seja, a urgência aparece como um elemento que modifica a busca por uma pessoa desaparecida, graças à Lei 13.812 de 2019, ok? Então a busca, ela é vista com caráter de urgência pelo poder público e essa busca deve ser realizada preferencialmente pelos órgãos investigativos, pela polícia especializada, sendo obrigatória a cooperação operacional por meio de um cadastro nacional. Então nós temos hoje no Brasil, graças a essa lei, um cadastro nacional de crianças e de adolescentes desaparecidos no Brasil inteiro. Então esse cadastro, ele é acessado por pessoas, não é, pelos órgãos competentes dos 4 cantos do Brasil, e esse cadastro, então, possibilita o encontro mais eficaz, o encontro mais rápido das crianças que estão desaparecidas, ok? Seria, portanto, um repertório que você poderia trazer para o seu texto, esse repertório jurídico. É preciso divulgar esse repertório. Então, seria papel da mídia estabelecer um debate acerca desta realidade, promovendo, portanto, aí a explanação, o conhecimento coletivo acerca dessa legislação de pessoas e de crianças, não é? E de pessoas como um todo desaparecidas, ok? Uma referência literária que você pode fazer é a obra de Raquel de Queiroz, O 15, não sei se você leu. Então, nesta obra, Raquel de Queiroz apresenta a história do vaqueiro Chico Bento, que diante da impossibilidade de continuar vivendo em Quixandá, que é a sua terra natal, devido à seca que assola a região, migra para a capital do Ceará com sua esposa e com seus 3 filhos. No meio do caminho, seu filho mais velho, Pedro, desaparece e a família nunca mais o encontra. Então nós temos aí uma possibilidade de uma abordagem, não é? Nesse contexto de um desaparecimento de uma criança que estava migrando com os seus familiares para uma nova cidade. De que forma isso pode ser colocado no meu texto, não é? Eu posso, de repente, no meu desenvolvimento 2, abordar as consequências do desaparecimento de uma criança ou de um adolescente. Então, no meu D2, eu vou começar dizendo, por outro lado, diante de uma situação de desaparecimento de um menor, a família, sem dúvida, vive momentos de angústia e de sofrimento que podem perdurar por toda a vida. Ponto. Nesse sentido, na obra literária de Raquel de Queiroz, O 15, a família do pequeno Pedro, que desaparece no movimento migratório estabelecido pelo seio familiar, vive situações de desespero ao não mais poder encontrar com essa criança. Enfim, você pode estabelecer esse efeito, não é? Essa consequência do desaparecimento de uma criança na perspectiva literária, na obra que eu trouxe para vocês aqui de Raquel de Queiroz, que é o 15, ok? Estabeleça então essa relação para vocês. Freud, que todos vocês conhecem, não é? Psicanalista, ele traz para a gente, em um artigo chamado Luto e Melancolia, uma reflexão muito interessante acerca desses sentimentos, o sentimento de luto e do sentimento de melancolia, que são sentimentos que estão relacionados às famílias enlutadas, às famílias desesperadas, angustiadas diante do desaparecimento de um menor. Então, nesse artigo, Luto e Melancolia, o psicanalista Freud afirma que o luto é o sentimento que fica diante da perda de contato com uma pessoa de quem se gosta muito. Nesse sentido, são muitas as famílias que vivem enlutadas, ou seja, vivem com esse sentimento de saudade diante da perda de contato com uma pessoa que se gosta muito, ok? São muitas as famílias, então, que vivem enlutadas no Brasil em busca de um parente desaparecido, de uma criança
que desapareceu, amargando a incerteza de um dia voltar a encontrá-lo ou não, já que nós sabemos que muitas crianças desaparecem e nunca mais são encontradas pelas suas famílias, pelos seus familiares. Então vivem eternamente enlutadas na perspectiva de Freud, que é um psicanalista, o pai da psicanálise, não é? Um psicanalista de renome internacional, ok? Lá no cinema, certamente você assistiu ao filme Procurando Nemo, seja na sua infância ou não. Eu mesmo já vi grandinho, não era nenhuma criança quando assistia esse filme, não é? E aí, galera, as animações da Pixar, elas são muito interessantes justamente por isso, porque uma criança assiste na perspectiva infantil e nós, adultos, assistimos numa perspectiva mais madura, mais reflexiva acerca daquilo que aparece. A gente pode, obviamente, relacionar o filme, a animação da Disney, Procurando Nemo, a esse contexto de criança desaparecida. Porque sim, você se lembra, Nemo é raptado, é levado, não é? Por um dentista que gosta de colocar os peixinhos lá no aquário e o pai, então, desesperado, percorre todo o oceano, enfrentando o seu grande medo do mar aberto por conta dos tubarões, para poder, então, resgatar o filho dele que foi desaparecido. A gente pode estabelecer uma analogia com uma realidade mesmo, não é? De muitas famílias, de muitos pais, de muitas mães, brasileiros e brasileiras, que também enfrentam muitas vezes os seus maiores medos para poder tentar reencontrar um filho que desapareceu, uma criança desaparecida ou um adolescente desaparecido. Então vale a pena você estabelecer no seu texto essa analogia com Procurando Nemo, ok? Na televisão, o drama de crianças desaparecidas também já foi ilustrado em uma novela que a Rede Globo trouxe na década de 90, que foi a novela Explode Coração. Acho que vocês não eram nascidos, não é momento que eu me revelo, então, idoso diante de vocês. Eu me lembro que eu assistia a essa novela, e essa novela, então, fica até hoje aqui no meu imaginário, devido a um elemento muito inovador que a sua autora, Glória Pérez, fez. Olha que interessante. Nessa novela de Glória Pérez, não é? Que foi exibida pela Rede Globo em horário nobre, a autora apresentou o drama vivenciado por famílias com pessoas desaparecidas. Muitas delas, o drama de famílias com crianças desaparecidas, porque é óbvio, as crianças, elas acabam sendo, não é? Os principais alvos, de desaparecimento, ok? Na trama, existia o personagem Gugu, que era uma criancinha que desaparece de sua mãe e vive a angústia de buscá-lo. A mãe vive, na verdade, a angústia de buscá-lo incessantemente até encontrá-lo. Como é novela, obviamente, tem final feliz e a mãe reencontra esse filho no final da trama. Passa a novela inteira procurando o filho, ok? Mas o mais legal, não é, que me faz, então, registrar na memória essa novela, era que todo dia, quando aparecia a trama dessa mãe desesperada em busca do filho, o Gugu, que tinha desaparecido tal, a novela parava, ok? A ficção parava e entrava a realidade. E que realidade é essa? Uma realidade das mães da Sé, não é? As mães da Cinelândia, desculpem, no Rio de Janeiro, ok? Existe um espaço no Rio de Janeiro em que até hoje as mães, muitas mães se reúnem com fotos de crianças desaparecidas para poder, então, buscar esses filhos, não é? Divulgar o desaparecimento de crianças. Aí a novela parava, a trama, a ficção, e de repente ia lá para esse espaço do Rio de Janeiro, onde havia muitas mães, e por dia, na novela, em horário nobre, 2, 3, 4 mães faziam apelo real para que as pessoas ajudassem na busca para poder encontrar esses filhos desaparecidos. Década de 90, não é? Nós não tínhamos, por exemplo, toda a eficiência tecnológica para poder promover uma busca efetiva. Então pensem o que é isso. A Rede Globo, a autora Glória Pérez, abriu espaço na sua ficção para poder mães reais apresentarem depoimentos reais de crianças desaparecidas. Então isso foi muito interessante na época da novela. Enquanto a novela esteve no ar, cerca de 80 crianças foram encontradas em todo o Brasil. E aí no último episódio, junto com a ficção do reencontro então de Gugu com sua mãe na trama, aparecem também outras mães
reais que tiveram o prazer de encontrar os seus filhos. Então a mídia dando espaço para que esse problema tenha evidência e seja, portanto, solucionado, ok? Não posso também deixar de fazer uma referência ao período militar brasileiro lá na década de 60. Por quê? Porque nesta época do período militar, milhares de crianças foram retiradas dos seus pais como forma de tortura, justamente porque os seus genitores eram militantes contrários ao regime imposto da época. Então, muitos militantes da época contrários ao golpe militar, dentre as mais variadas formas de tortura a que foram submetidos, não é? E submetidas, também foram torturadas com o rapto de seus filhos, que foram separados desses pais e dessas mães militantes, os quais nunca mais tiveram contato com as suas crianças. E ainda assim, hoje no Brasil, precisamos ridicularmente ouvir pessoas favoráveis à tortura, não é, minha gente? A memória desses desaparecidos, inclusive, na época do período militar, ela foi resgatada, ela foi trazida recentemente, em 2019, em Brasília, em uma audiência pública da Comissão dos Direitos Humanos e Minorias na Câmara dos Deputados de Brasília. Então, ainda hoje, existem famílias enlutadas que buscam esses filhos, essas crianças desaparecidas na época do período militar, ok? Mais forte do que esse registro brasileiro, nós temos um exemplo muito real, muito importante em todo o cenário mundial, principalmente da América Latina. Não sei se vocês conhecem uma associação argentina chamada Associação Civil A Voz da Praça de Maio. Conhecem? Já ouviram falar? Pois bem, o que são essas A Voz da Praça de Maio? É uma organização de direitos humanos argentina que busca localizar e restituir todas as crianças desaparecidas pela ditadura militar argentina às suas legítimas famílias, tal qual aqui no Brasil, na época do período militar argentino, muitas mulheres e muitos homens foram torturados, tendo os seus filhos sequestrados. Esses homens, essas mulheres, acabaram morrendo devido a outras formas de tortura também, e até hoje as avós dessas crianças lutam para poder reencontrar os seus netos, que eram sequestradas e dadas para as famílias que eram coligadas ao governo militar da época, ok? Até 2019, até abril de 2019, a Associação Civil A Voz da Praça de Maio já tinha solucionado 129 casos de crianças desaparecidas no período militar argentino. Seria, portanto, um exemplo internacional que você pode, de alguma forma, trazer para o seu texto também. E é óbvio que eu falo também do caso de Madeleine, não é? Uma menina britânica mundialmente conhecida também. Ela desapareceu em 2007 em Portugal e ela acabou sendo, não é? Devido à repercussão que o caso ganhou em 2007, ela acabou sendo um símbolo na luta pelo combate ao desaparecimento de crianças mundo afora. Então esse caso, ele até hoje não teve um fim oficializado. Acredita-se que a menina foi sequestrada por um alemão, se não me engano, sim, por um alemão, não é? Um alemão de 43 anos teria sido o responsável pelo sequestro dessa menina, muito possivelmente a assassinou, mas isso não está ainda muito bem claro, porque os restos dessa jovem, dessa menina, nunca foram encontrados. Então nós temos aí um caso que repercutiu no mundo inteiro e acabou então trazendo uma luta, um símbolo na luta contra o desaparecimento de crianças e de adolescentes no mundo inteiro, ok? Então, galera, o X da questão nesse tema é você refletir sobre essa realidade na perspectiva do elevado número, da expressiva quantidade de crianças e de adolescentes desaparecidos no Brasil de hoje, não é? Como falei para vocês no começo da aula, o Ministério Público do Estado de São Paulo revela para a gente que por ano são cerca de 50 mil brasileirinhos e brasileirinhas desaparecidos e desaparecidas. Portanto, é um tema que merece uma atenção especial e que você vai certamente dar show na sua escrita, ok? Até a próxima!